Graça e a paz do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Eu quero já, nesse momento, ler um versículo bíblico que se encontra em Colossenses, capítulo 2, versículo 20. Que ela diz assim: Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves e não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens. A palavra doutrina significa ensinamento. Essas doutrinas são de homens. As quais têm, na verdade, alguma aparência, essas coisas têm alguma aparência. Têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, versículo 23, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amados irmãos, eu quero tocar num assunto que são coisas que são muito realizadas por nós dentro da igreja, e que eu tenho certeza que isso não está agradando aos olhos de Deus. É comemoração de aniversário, comemoração de Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, dia de Páscoa, dia Sexta-feira Santa, e tantos outros dias aí que nós guardamos, Dia dos Namorados. Tantos dias que nós guardamos e comemoramos esses dias, e são dezenas de dias que estão marcados para comemoração. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Sobre comemorar aniversário dentro da igreja, sobre comemorar aniversário da igreja. É como diz o versículo 20 de Colossenses capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: Se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda com ordenanças como se vivesses no mundo? Eu quero que você entenda que você é um filho salvo, é um cristão salvo em Cristo Jesus, que você está nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo. Que essas ordenanças são para esse mundo, não são para nós dentro da igreja. E a maioria dessas festas aí, essas festas pagãs que nós comemoramos, que algumas pessoas comemoram, tipo Natal, aniversário e tantas outras aí, ela vem sido imposta pela Igreja Católica e pelo mundo. Aí nós trazemos o mundo para dentro da igreja. Não seria a igreja que teria que invadir o mundo? Então, se estáis mortos em Cristo, nós estamos mortos em Cristo Jesus, a gente morreu em Cristo Jesus. Quanto aos rudimentos do mundo, como diz o 21, como não toques, não proves, não manuseis, tais coisas perecem pelo uso, mas segundo os preceitos de doutrinas de homem. Isso é uma doutrina. O que é a palavra doutrina? É um ensinamento do homem. Será que nós vamos colocar algum ensinamento do homem dentro da igreja? Dentro daquilo que é santo, daquilo que trazer o mundo para dentro da igreja? Então por que nós saímos do mundo? Por que a nossa vida espiritual, material, está desligada do mundo? Por que nós temos que comemorar essas datas dentro da igreja? Qual é a necessidade de nós trazermos alguma festa mundana para dentro da igreja? E o pior de todas elas agora, o carnaval, algumas igrejas, entre aspas, algumas seitas, entre aspas, estão indo para o carnaval, pular carnaval e evangelizar. Antes era só coisas como o Natal. Natal, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Jesus nasceu entre mais ou menos no mês 14 de Nisan, conforme é o calendário dos judeus. Isso dá entre março e abril. Então, qual é a necessidade de você comemorar aniversário? Porque se você fosse comemorar um aniversário cristão de verdade, você comemoraria o aniversário do dia que você foi batizado, você se arrependeu dos seus pecados, do dia que você foi batizado e que nasceu de novo.
Então, se eu for batizado com 30 anos, e eu estou com 50, eu tenho 20 anos. Mas não, eu estou comemorando a velha data lá atrás. A velha data, a data que realmente eu nasci no mundo, como se eu não tivesse saído do mundo, como se eu ainda pertencesse àquele sistema diabólico do mundo. E o 23 ele diz assim, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para satisfação da carne. Satisfação da carne. Essas datas vieram para satisfazer o nosso ego, a nossa carne, a nossa carnalidade, irmãos. Claro que essa palavra ela vai expandir um pouco para a alimentação, mas ela também nos traz uma doutrina, essa palavra, para que nós, quanto aos rudimentos do mundo, porque aqui no 20 diz, tem um parênteses aqui, se vocês estão mortos em Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vocês recarregam ainda com ordenança como se vivessem no mundo? Por que vocês comemoram data ainda como se vocês vivessem no mundo? Por que vocês trazem as coisas do mundo para dentro da igreja do Senhor? Não seria a igreja do Senhor que teria que entrar para dentro do mundo? É que nem a comemoração do aniversário. A única vez que a gente vê uma comemoração de aniversário na Bíblia foi quando Herodes manda decepar a cabeça de João Batista, o maior profeta já nascido de mulher. Então eu quero que você medite bem nessa situação. Não estamos partindo para um fanatismo, para uma religiosidade, mas estamos querendo sair desta apostasia que estamos vivendo nos últimos dias. Qual é a necessidade de comemorarmos as festas que o mundo está comemorando? Qual é a necessidade de nós seguir uma dieta que o mundo está seguindo? É como se nós vivêssemos impregnado nesse mundo ainda? Se nós já morremos em Cristo, por que nós estamos seguindo esses rudimentos do mundo? Se nós já morremos em Cristo Jesus, por que ainda nós seguimos fazendo essas tais comemorações na nossa igreja? Aniversário do pastor, aniversário dos membros, aniversário da igreja. Como, irmão? Você já parou para analisar a origem dessas festas? Da onde é que elas vieram? Quem é que implantou essas festas? Eu quero que você medite nesse pequeno vídeo que nós fizemos hoje, em que o Espírito Santo de Deus ele me toca para fazer, para dizer para o povo. Com certeza a maioria das pessoas não vai aceitar, mas eu não estou falando para pessoas do mundo, eu estou falando para os filhos de Deus, e os filhos de Deus vão reconhecer que essa é a voz de Cristo, que isso é a vontade de Cristo. Os espirituais, os que se dizem profetas, vão reconhecer que as palavras que eu estou dizendo para vocês são palavras que são pensamentos de Cristo. E isso não é uma nova doutrina que eu estou tentando empregar, não. Isso é uma doutrina que é colocada lá no mundo, que deve se comemorar Natal, Ano Novo, Páscoa. E nós trouxemos essa doutrina dos homens para dentro da igreja. Significa isso o quê? Apostasia. Significa contaminar a igreja de Cristo com as coisas do mundo. Não seria, novamente eu repito, não seria a igreja que teria que estar invadindo o mundo? Mas não, é o mundo que está sendo trazido para dentro da igreja, como tais comemorações e outras tantas coisas mais que têm sido colocado dentro da igreja. Amados irmãos, temos que expulsar o diabo, expulsar a apostasia de dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo os últimos momentos. Se você realmente está morto em Cristo, você está morto para os rudimentos do mundo, para a concupiscência, para aquilo que o mundo está te oferecendo. Você está morto, você está bem longe. E eu quero terminar aqui essa fala em nome do Senhor Jesus, e novamente ler o versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe os filhos de Deus que hão de ouvir
essa mensagem.